Bom, eu fiz a graduação de Educação Física aqui mesmo em Rio Claro, na Unesp, e depois eu me especializei na Unifesp, onde o curso era dentro de um hospital, e o exercício físico era visto como um remédio mesmo, né? E virei especialista, tinha como título, né, o exercício físico como terapêutico na clínica médica. Então a ideia é essa mesmo, mudar o conceito, mudar a visão da importância de uma prática de exercício físico regular, né? E atualmente eu estou há quase 10 anos atuando como gestor comportamental na clínica Movai. Quando a gente fala de doença cardiovascular, é o AVC, os casos de pressão alta, hipertensão, o que está envolvido nisso? Isso, tem uma série de consequências de doenças cardiovasculares e as principais patologias, né? Então a gente tem as principais como obesidade, hipertensão, diabetes tipo 2, que pode vir a virar um diabético tipo 1, e dislipidemia, né? Que são aquelas doenças, vamos pensar assim, que são de gorduras que a gente tem no sangue, que aí envolve um HDL baixo, um colesterol alto, triglicérides, VLDL, LDL alterado e assim por diante. E todas essas patologias combinadas, elas aumentam muito o risco de a pessoa ter, por exemplo, o AVE, né, o acidente vascular encefálico, né? E são doenças, são patologias muito comuns entre a população, né? Comuns demais, e a maioria elas são invisíveis, né? Então a pessoa não tem noção que ela tem essa patologia. Então daí a importância de seguir os exames laboratoriais. Que a gente tendo esses exames, a gente tem como trabalhar especificamente através do exercício físico para curar esses tipos de patologia, né? Na verdade, o exercício físico ele é um dos fatores que vai ajudar você a ter esses benefícios da atividade, tanto na prevenção quanto no tratamento. Na verdade, o que a gente tenta fazer? Né? Qual que é a nossa filosofia de trabalho? Né? É mudar o comportamento da pessoa. Então, através de atividade física regular e através de mudanças de hábitos. Então, de nada adianta eu passar apenas um treinamento de 1 hora para uma pessoa e ela fora, durante a semana, agir totalmente errado, né? Então, tem que mudar a alimentação, tem que ter repouso, tem que dormir bem e tem que praticar regularmente a atividade mais benéfica para o caso da pessoa. Na verdade, o nosso organismo ele tem todos os meios para se autocurar, né? Basta a gente saber estimulá-lo. Né? Então, através de exercício físico regular, eu consigo fazer com que o organismo reaja. Claro que combinado com uma alimentação adequada e como o repouso que eu acabei de falar. Um exemplo clássico, né? Se a gente pensa que a pessoa ainda não adquiriu a síndrome metabólica, né? Que é a famosa associação de fatores aí. Então, o que é a síndrome metabólica? Elas são 3 fatores associados de 5 possíveis. Obesidade central, hipertensão, triglicérides, HDL muito baixo. Então, se você combina uma dessas 3, você aumenta muito o risco de doença cardiovascular. Então, pensando em prevenção, se eu tenho 1 ou 2, eu já posso prevenir através da mudança de hábitos. Se eu já tenho as 3, eu vou tratar. Né? Até pouco tempo atrás, o que os estudos traziam? Né? Tratar essa síndrome ou essa combinação de patologias individualmente. Então, por exemplo, eu tenho uma obesidade central, tenho um HDL baixo e tenho uma pressão acima de 13 por 8,5, por exemplo. Então, eu vou pensar em cuidar da obesidade e assim por diante, item por item. Hoje em dia, o que se trata? Trata-se a síndrome metabólica como um conjunto. Então, tem que tratar ele como um tratamento global. Mas o que acontece? A gente tem que pensar em gasto calórico. Eu tenho que fazer com que o meu aluno tenha um gasto calórico muito alto. Só que tem um porém. A gente tem 3 vias de gasto calórico diário, que é o metabolismo basal, que é o quanto que eu gasto de caloria para sobreviver durante 24 horas. Então, se eu ficar parado 24 horas, eu gastei tantas calorias para o meu organismo funcionar. Isso representa 70% de um gasto calórico diário. Então, isso que tem que ser mais divulgado. O segundo fator, atividade física. E quando eu falo atividade física, não é só o treinamento regular. O treinamento regular é conhecido como exercício físico. A atividade física é o meu movimento do dia inteiro, que engloba o treinamento, o exercício físico. Isso representa apenas 20% do gasto calórico diário. E o terceiro elemento é a termogênese dos alimentos. Então, eu me alimento, então eu gero um processo digestivo ali, gero calor no meu organismo e eu tenho um gasto calórico também, que representa 10%. Então, 70% é do metabolismo, 20% da atividade. Então, cabe ao profissional de educação física, o profissional da área da saúde, saber estimular esse treinamento de maneira com que eu acelere o metabolismo de repouso. Eu tenho que mexer no 70% através do treinamento físico e não pensar só no gasto calórico momentâneo da atividade.
Então, daí que os estudos trazem novidades, né? Então, antes, estudava-se muito o exercício aeróbio, né? Como principal fonte de energia, o oxigênio e a gordura, que tem um gasto calórico muito alto durante a execução mesmo. Porém, o que mais acelera o metabolismo basal, de repouso? Musculatura esquelética, músculo. Músculo acelera o metabolismo. Qual que é a maneira mais eficiente de eu ganhar músculo? Não é através dos exercícios aeróbios, e sim dos anaeróbios. Né? Então, esses são os estudos recentes. Eu tenho que fazer força. Teoricamente é isso, para ficar bem prático, né? Eu tenho que fazer força. Então, quanto mais músculo eu tenho, mais eu acelero esse metabolismo basal. E aí, consequentemente, eu vou tendo um gasto calórico maior diário e vou ajudando a tratar essa pessoa com a síndrome metabólica, com todas essas combinações, ou com 2 ou 1, ainda não constatando a síndrome, né? Importante falar, é muito bom os exercícios aeróbios também, como um complemento, tá? Então, você tem os exercícios resistidos, né? Os de força com pesos ou funcionais que têm a sobrecarga do próprio corpo. E como complemento você vai ter os exercícios de caminhada, pedal e assim por diante. Todos são importantes, todos os tipos de atividades são importantes, uns complementam os outros, né? Então, o que a gente tem que pensar que é importante? Depois que a gente pratica atividade, o nosso organismo, o nosso metabolismo, continua trabalhando, se recuperando dessa atividade que a gente praticou. Né? Então, o benefício do exercício físico não está exatamente durante a execução desse exercício, e sim na recuperação do que eu fiz, né? Então, o que os estudos recentes mostram, né? O que a ciência traz? Meu metabolismo, meu organismo, ele demora muito mais tempo para se recuperar de um exercício com contrapeso, contrarresistido, do que com um exercício onde eu uso apenas o oxigênio e a gordura como fonte energética. O ideal é buscar sempre um profissional especializado na área, né? Então, a gente vê muita coisa na internet que às vezes os alunos trazem, e você tem que explicar, e é até difícil de ir contra, porque é uma verdade ali já, né? Já está enrustido. Parece um milagre. Já está enrustido culturalmente essa ideia de milagres, né? Em relação à dieta, o ideal é que você tenha um acompanhamento nutricional. O que a gente faz é sempre dar umas dicas, né? Para tentar colaborar aí com os resultados, né? E falando em alimentação, a gente conversava aqui antes do início da entrevista, o açúcar seria aí o primeiro a ser combatido para tentar mudar a qualidade de vida? Isso, foi o que eu até comentei na palestra que a gente teve ontem lá na Movai. O açúcar é o principal vilão. Se a gente tiver que escolher o que reduzir na nossa ingestão nutricional, reduza o açúcar, por favor, porque ele é um gerador de doenças, né? Ele gera a famosa resistência à insulina, né? Então, o que é a insulina? A insulina é um hormônio responsável por tirar o açúcar do sangue e jogar para dentro da célula. Então, consequentemente, ele controla a nossa glicemia. Só que a gordura, quando a gente adquire gordura, é gerada essa resistência. A principal fonte que a gente tem nos produtos industrializados, nossa alimentação é muito rica em açúcar e a gente nem se dá conta, e muita gente, a maioria das pessoas ainda coloca o açúcar refinado como complemento, né? Então, lembrando que a gente não nasce com um paladar para doce, nosso paladar é totalmente adaptável e a gente está adaptando totalmente errado. Tem um dado da Unifesp que mostra que 56% dos recém-nascidos, antes do primeiro ano de idade, tomou refrigerante. E refrigerante, teoricamente, é um veneno, né? Tem muito açúcar, né? Uma latinha de 350 ml tem 40 gramas de açúcar. Então, se você toma uma latinha por dia, é quase 15 quilos de açúcar, dá 14 quilos e 600 gramas, né? Uma lata de refrigerante por dia já passa do limite de consumo de açúcar diário que a pessoa deve ter. Sim, demais, inclusive, porque o consumo diário do ser humano ideal é em torno de 25 gramas de açúcar. Isso a gente já conseguiria através de alimentos naturais. Então, a fruta vira frutose, que vira glicose, né? Que é o açúcar, por exemplo. Então, comidas naturais já gerariam essa glicose, esse açúcar que a gente precisa. A gente ainda come doce, come produto industrializado, que é riquíssimo. Então a gente exponencializa essa ingestão de açúcar assim absurdamente. Então, vamos fazer o simples. O simples é sempre o melhor. Eu sei que é difícil, é uma mudança de hábito. Tudo que envolve mudança de hábito é muito complicado. Só que é o que vai te dar resultados longos, a longo prazo e para sempre. Então tem que ter uma reeducação em relação a isso, né? Tem casos por exemplo, de pessoas que você atendeu que tinham a síndrome metabólica, já tinham um histórico aí de sedentarismo e conseguiram mudar isso? Tem vários alunos que tinham a síndrome, inclusive tinha a esteatose hepática, que é uma das consequências da síndrome, que é a gordura no fígado, né?
E aí metabolismo, atrapalha todo o restante do metabolismo, né? E vários casos de melhora, saiu da esteatose, o fígado é totalmente reversível, casos de pessoas que tomam remédio para pressão, que diminuíram a dosagem, que não tomam mais, ou para diabetes e assim por diante, né? Porque a diabetes tipo 2 ela é totalmente reversível também, né? Principal, tem que sentir prazer fazendo. Você tem uma série de hormônios aí com atividade física liberados, que são os mesmos hormônios de quando a gente come doce, por exemplo. Você libera endorfina, libera serotonina, diminui a ansiedade da pessoa. Então a pessoa ansiosa tende a descontar em alimento e sedentarismo, cada vez faz menos coisa e tudo mais, né? Então libera hormônios que combatem também fatores psicológicos, que dão prazer. Então é importante você se sentir bem fazendo e sempre que possível buscar um profissional para ele tentar da melhor maneira deixar o mais eficiente possível, como a gente conversou, né? É importante também passar por um médico, fazer os exames antes de iniciar, para quem está parado, antes de voltar a fazer uma atividade? Nossa, certeza, com certeza, tá? Então, porque a partir daí a gente tem um trabalho mais específico e não corre riscos, né? Não corre riscos. Às vezes a pessoa tem uma patologia de miocárdio, de coração que a gente não sabe, passa uma atividade mais intensa, porque o que os estudos trazem é a importância da intensidade, tá? Então não adianta eu fazer uma caminhada, por exemplo, eu caminho por 5 anos, no mesmo ritmo, na mesma distância. Então o seu organismo se adapta. No começo ele vai te trazer benefícios. Depois, seu organismo já está adaptado. Você tem que estar sempre, vamos pensar assim, assustando o seu organismo, dando estímulos novos através de atividade. E para isso eu tenho que estar com os exames laboratoriais em dia, porque eu preciso de intensidade no treino. Então eu preciso que a frequência cardíaca do meu aluno, do indivíduo, suba muito. Então, para isso, tem que estar tem que passar pelo médico, ver se está tudo em ordem. Sim, né? É um dos tratamentos não farmacológicos, né? Alimentação, exercício físico, repouso e exames laboratoriais em dia.